Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, 4 de abril de 2017 e você confere o que é destaque no programa de hoje. Em revista de rotina, agentes encontram túnel de 15 metros em Cela do Compage. Menina de 8 anos fica trancada em casa durante princípio de incêndio na Zona Leste. Vítimas do incêndio da comunidade Arthur Bernardes protestam eles estão há mais de 5 anos esperando por indenização. A reivindicação é antiga, o pagamento do aluguel social e a indenização das famílias que perderam tudo no incêndio em novembro de 2012. Acidente, a embarcação com 15 pessoas que seguia para Capiranga colide no Rio Solimões. E ainda mais de 70 bairros vão ficar sem água nesta quarta-feira. E a gente traz a relação das zonas afetadas para você. Tem aí nas notícias do esporte e a reabertura da Escolinha de Artes do Caprichoso. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 4 minutos, nós estamos ao vivo. Você participa do Manhã no Ar com a gente, manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 992258767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E olha que história absurda. Na comunidade Purupuru, no município de Careiro Castanho, um homem foi morto e teve os braços arrancados. Segundo a família da vítima, além de não solucionar o crime, a polícia enterrou a vítima antes da chegada dos parentes. Esse crime aconteceu no dia 15 de março e deixou a família da vítima bastante indignada. O seu Antônio Alfredo tinha 64 anos e morava em um flutuante na comunidade Purupuru, que fica no município do Careiro Castanho, uma cidade que você precisa atravessar o rio para chegar até ela. No dia 15 de março, a polícia encontrou o flutuante do seu Antônio todo revirado. O corpo dele foi jogado no rio. De acordo com as informações da polícia, além dos objetos dele, também foram retirados R$ 3.800 do lugar onde ele morava. Por isso, a suspeita é de que realmente o seu Antônio foi vítima e morreu por conta de um assalto. Agora, o que realmente o deixou a família indignada não foi apenas a brutalidade do crime. 3 dias depois que o seu Antônio morreu, é que as autoridades do Careiro Castanho entraram em contato com os familiares, que pegaram a balsa aqui no Ceasa e seguiram para o município do Careiro Castanho o mais rápido que puderam. Mas quando eles chegaram lá, o corpo do seu Antônio já havia sido enterrado e não existia nenhuma pista sobre o crime. A família não pôde se despedir do pescador e também, até agora, não recebeu sequer o atestado de óbito. É por isso que a gente foi ouvir essa família para saber como foi a dor de ter passado por um crime como esse. Muito doído. Eu, a filha, neto, meu filho é o único filho, é ele. Como pego assim. Para mim foi uma grande dor e está sendo. Fomos, não vimos mais o corpo dele. Né? Foi muito triste para nós toda, a família todinho, todos nós. Além da dor e da decepção de realmente não poder se despedir do seu Antônio Alfredo, né? A família também fica muito triste porque esse crime teve muita brutalidade. O Jefferson, o único filho dele, já tentou contato com a delegacia para saber como é que está essa investigação. Você não consegue falar com os policiais do Careiro Castanho, Jefferson? Não, até no momento não. Tenho tentado, tenho ligado, né? Mas até agora ninguém tem me dado uma resposta desse caso. Os telefones de lá parece que eu sem linha, a gente liga, só dá em caixa de mensagem. O que você espera da polícia? Eu espero justiça, porque de forma que meu pai foi morto, brutalidade, né? Até agora ninguém tomou uma posição, as autoridades lá do local, eu queria uma resposta, né? Então, um município pequeno, alguém sabe de alguma coisa, alguém tem que denunciar, nos ajude, pelo amor de Deus, a solucionar esse caso aí. Olha só, recentemente eu estive na comunidade do Purupuru. A estrada que dá acesso a essa comunidade é pavimentada, bem sinalizada, aliás, uma das melhores do estado do Amazonas.
é uma comunidade que tem uma atividade econômica promissora. Tem muitos habitantes por lá, deve ter umas 10 mil pessoas em torno ali da comunidade do Purupuru. Ali na comunidade mesmo deve ter umas 3, 4 mil pessoas. E não há, Adriane Diniz, sequer um policial na comunidade do Purupuru. Inclusive, essa onda de violência tem aumentado consideravelmente por lá, né? O pessoal, principalmente os traficantes de droga, tem agido e assim, agido na luz do dia, né? O pessoal vai para lá consumir drogas e não há essa atenção maior do poder público. Os assaltos estão acontecendo com muita frequência e os moradores estão muito assustados com essa onda. Para você chegar à comunidade do Purupuru, são aproximadamente 90 quilômetros do porto. Isso do Careiro da Várzea. Do Careiro Castanho, que fica mais lá para cima, ali na BR-319, você tem que retornar mais ou menos uns 80 quilômetros, né, a distância entre a sede do município e a comunidade do Purupuru. E ontem a polícia fez uma revista no complexo penitenciário Anísio Jobim e descobriu um túnel de aproximadamente 15 metros de extensão. A escavação foi feita dentro de uma das celas do primeiro pavilhão. O repórter Danilo Alves tem os detalhes. O túnel foi encontrado por volta das 6 horas da tarde. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, os agentes de segurança de dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim já estavam terminando de realizar os últimos procedimentos de revista quando foram avisados pelo serviço de inteligência que haveria esse túnel em uma das celas do pavilhão 1. Foi então que os agentes voltaram para a ala e foram tentar encontrar. Foi então que na cela 9 da ala 2, esse túnel de mais ou menos 15 metros foi encontrado. Lá haviam pelo menos 12 internos, 11 tentaram fugir, enquanto um ficou na cela. Os agentes conseguiram pegar todos os detentos e eles foram levados até a área de isolamento. A SEAP afirma também que esse túnel era para ser usado para mais detentos ainda fugirem durante a semana, todos do pavilhão 1. Hoje o Compage abriga mais de 1.160 detentos, já é uma superlotação. E o intuito da Secretaria de Segurança Pública é justamente mantê-los em ordem para não acontecer outro tipo de situação em que houve em janeiro desse ano. As pessoas se perguntam como que consegue escavar um túnel como esse, né? 15 metros foi enquanto encontraram. Eles agem de uma forma muito organizada lá dentro, né? Eu já estive no Compage a trabalho, inclusive em flagrantes de túneis como esse. Eles fazem um esquema de plantão, né, para tomar de conta da cela. Eles lavam a cela todo dia e o barro que sai de dentro desse túnel volta para ele. Eles colocam sacolas e fazem uma espécie de compactam esse barro, né, e devolvem para esse buraco todos os dias. E lá no Compage tem uns beliches de concreto, eles colocam os lençóis, né, que usam também como terezas em alguns casos, e fazem uma espécie de cobertura ali para que não seja identificado e sempre tem alguém de olho, de campana ali. E eles escavam com colher, eles escavam com facas e a gente sabe também a facilidade que eles têm de conseguir ferramentas para isso, né? Agora, para escavar um túnel desse, há uma certa movimentação ali na cela. Com certeza. Ou há a conivência de alguém, ou tem alguém fazendo vista grossa, alguém que passa, observa o movimento, né, mas faz de conta que nada está acontecendo. Porque quanto tempo leva para cavar um negócio de um túnel desse? Né? Com a colher, se for com a colher, vai demorar um bom tempo. Se for com uma picareta, com a pá, com, sei lá, com outro objeto maior, como é que esse objeto entra lá para eles estarem fazendo, escavando esse túnel? E depois, não faz barulho? Né? Quando você está em obra na sua casa, já dá uma confusão, já dá um problema, suja tudo. Imagina aí que o espaço é reduzido e a superlotação. Eles costumam fazer debaixo das camas, né? E no Compage tem que primeiro quebrar a camada de concreto para poder chegar nessa parte de barro, né? Então, ainda bem que essa fuga foi frustrada, porque a gente já registrou tantas fugas e tantos túneis nessa prisão. E bandidos arrombaram e furtaram um salão de beleza na Zona Norte. Os 3 homens foram flagrados pelas câmeras de vigilância. Essa é a segunda vez que o estabelecimento é alvo dos bandidos. Essa câmera de segurança aqui na rua 7 de setembro, no bairro Terra Nova 1, registrou a ação de bandidos. Eles arrombaram esse estabelecimento aqui, ó, um salão de beleza de uma senhora. Foram 3
bandidos. Primeiro, os dois vieram aqui, um ficou observando na esquina, o outro veio e tentou arrombar aqui o cadeado. Só que ele não conseguiu, depois de muita tentativa, então eles desceram a rua e cerca de 30 segundos depois, eles voltaram já com mais um comparsa. Os dois ficaram novamente ali na esquina observando, enquanto o outro bandido veio aqui novamente tentar arrombar o cadeado. E dessa vez ele conseguiu, quebrou o cadeado, abriu a porta aqui do salão de beleza e eles fizeram a limpa. O cenário aqui ficou uma bagunça, né? Até essa cadeira aqui, a dona conta que acha que não levaram porque não tinham carro, eles estavam a pé. Senão também teriam levado a cadeira. E fizeram a limpa totalmente aqui no estabelecimento. Para algumas pessoas parece que não é muito, mas eu peguei um prejuízo de R$ 1.500, que coisas de salão são caras. Então, cadê a autoridade? Cadê os direitos humanos agora para mim? A dona do local acha que eles iriam assaltar um mercadinho que fica aqui do lado. Só que como o proprietário acabou reforçando a segurança, já por medo desses assaltos, eles acabaram desistindo. Vivi num negócio complicado. Touraram o cadeado, deu o cadeado, porque graças a Deus eu tinha outra chave, eu botei para reforçar, e não eu chegar a abrir. Essa rua é perigosa demais, porque fica uma segurança. Então tá ficando uma coisa insuportável. Eu queria pedir ajuda dos órgãos, pelo amor de Deus. Coloquem viaturas aqui, esses horários, horário de meio-dia, horário de 4 horas da manhã, para dar uma passada aqui no nosso bairro, para ver se melhora mais essa situação. E uma menina de 8 anos quase morreu durante um princípio de incêndio na casa dela, na Zona Leste. O pai da criança havia saído para fazer compras e deixou a menina trancada. Ele foi preso por abandono de incapaz, mas vai responder pelo crime em liberdade. A 14ª Companhia Interativa Comunitária atendeu um chamado no bairro Tancredo Neves. Uma criança de 8 anos estava trancada dentro de casa quando começou um princípio de incêndio. Os vizinhos tiveram que arrombar a casa e o pai, que é quem cuida da menina, não estava no local. Vamos conversar agora com a delegada da Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Doutora Juliana Tuma, existe aí um crime que esse pai cometeu por ter deixado a menina sozinha dentro de casa, mas o que ele alega? Ele alega que ele saiu por volta das 8 horas da manhã, no sentido de ir a uma feira e a um supermercado nas proximidades, porém não queria acordar a filha, porque a filha, 8 anos, não queria acordar, e é ele que cuida da menina, porém ele deixou a menina trancada, né? Em razão desse princípio de incêndio, felizmente os vizinhos conseguiram arrombar essa casa, resgatar a menina, chamar o SAMU e ela foi internada. A intenção do pai parece ter sido boa, não levar a menina, deixar ela dormindo. Que alerta a gente pode fazer para as famílias em relação a isso? Criança realmente não pode ficar sozinha. Criança não pode ficar sozinha, né? Aquele adolescente que não tem o discernimento também não pode ficar sozinha. Então, ficar alerta aos pais, de que esse tipo de conduta se amolda nesse artigo 133 do Código Penal, e ainda que o crime caiba fiança na modalidade simples, nós temos aí com resultado lesão corporal e com resultado morte, que pode chegar a 12 anos. Então, é importante que as famílias procurem outro meio, tomem outras decisões, que não deixar essas pessoas sem a responsabilidade ou a supervisão de um adulto. O que acontece com esse pai especificamente? Ele vai perder a guarda da filha? Não, pelo crime caber, foi arbitrada a fiança, devidamente arbitrada, que foi paga por esse pai, e ele saiu, responderá em liberdade por esse crime. Em relação à guarda, nós não temos, enquanto delegacia, esse condão. Esse procedimento será informado à Justiça, não só a criminal, a Justiça Estadual, né? Então, a criminal e a cível, no caso do Juizado da Infância e da Juventude, serão aí informados acerca da situação e tomará certamente as medidas cabíveis. A garotinha de 8 anos foi levada para o hospital porque inalou fumaça, mas passa bem, não teve nenhum ferimento. Infelizmente, essa situação tem se tornado muito comum na cidade de Manaus. Graças a Deus que aí não aconteceu o pior. Mas, vez por outra, a gente vê criança morrendo porque foi esquecida
né, dentro de uma residência, e essa residência pegou fogo. A gente costuma achar que não vai acontecer com a gente, né? Que não vai acontecer, que é rapidinho, vou ali no comércio fazer uma compra, mas sempre pode acontecer. A gente tem noção de que quando não é um incêndio criminoso, jamais um pai vai querer colocar o filho em risco, mas faz isso por achar que não vai acontecer nada. E já pensou se acontece algo pior? O pai agora vai responder por abandono de incapaz. Se essa criança, Deus o livre, tivesse morrido, responderia também por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, justamente por ter assumido a responsabilidade de ter deixado a criança sozinha e trancada. Graças a Deus não aconteceu nada de mais grave, mas serve de alerta para todo mundo, né? Para que essa situação não se repita em outra ocasião. E um barranco no bairro Nossa Senhora de Fátima 2 pode desabar a qualquer momento. Tudo porque a Secretaria Municipal de Obras fez um serviço que não foi bem sucedido. E o pior é que a cada chuva o barranco cede e quem mora na parte mais baixa fica desesperado, temendo que uma tragédia aconteça. Confira. Rua Araponga, Nossa Senhora de Fátima 2. Aqui o problema que traz risco à comunidade é esse barranco aqui, ó, que a gente pode perceber que a cada chuva o barranco vai cedendo. E, segundo os moradores, esse cano que a gente está vendo aqui, ó, foi colocado pela própria prefeitura para que a água, o dreno dessa empresa aqui, escorresse por aqui, só que a obra parece que não foi terminada. Aproximadamente um ano, né, que a prefeitura mandou colocar esse cano aí, que vocês estão vendo aí. Então toda vez que chove, a água transborda, alaga aqui a nossa calçada toda e estamos correndo aí um sério risco, né, de desmoronamento aqui, pode até atingir aqui a nossa casa e os moradores também aqui embaixo, né, que se sentem muito atingidos, né, em função dessa grande água que sai por esse cano. E a gente está percebendo aqui que boa parte do barranco aqui também já desmoronou, já cedeu. Com certeza. Toda vez que chove, esse barro arreia para cá e chega aqui na nossa calçada e eu tenho que chegar do trabalho e eu mesmo, né, retirar o barro. Muito barro, muita água e nós estamos pedindo aí uma ajuda aí de quem puder nos ajudar, né, nesse sentido. A empresa entrou em contato com a prefeitura para comunicar sobre essa situação. A prefeitura veio até o local e disse que teria que construir um muro de contenção aqui, ó, uma espécie de muro de arrimo, né? E esse muro aqui foi construído pela própria prefeitura. Então toda a água está sendo jogada naquela ponta do terreno da empresa, que é onde a gente mostrou agora há pouco lá, ó, por onde sai o cano. E esse muro foi construído já tem um certo tempo, porque antes a descida da água era para esse lado aqui. E a gente pode ver que até o barranco está mais inclinado, tem mais parte cedida. Inclusive, olha só, construíram um muro de contenção aqui, mas já está todo rachado, ó. O que prova que a situação não está controlada. Nós conversamos com os funcionários aqui da empresa e eles disseram que sempre estão comunicando à prefeitura. O nosso escritório jurídico, que entra em contato diretamente com a Defesa Civil, toda vez que ocorre uma chuva que causa prejuízo para os moradores, aí os moradores vêm, aí a gente reclama, os moradores também reclamam, e está uma situação já incontrolável, né? Porque a gente está com medo que o nosso muro aqui rompa e prejudique mais famílias com a erosão do barranco, porque as famílias aqui de baixo vão ser as mais atingidas. Quantas vezes vocês já ligaram para a Defesa Civil para falar dessa situação? Quantas vezes eles já vieram aqui? Só esse ano já foi mais de 6 notificações para a Defesa Civil, para eles estarem vindo. Eles vêm, tiram foto, aí dizem que vão passar para o setor competente e até agora nenhuma solução para o nosso problema. E a gente, infelizmente, não tem uma resposta ainda para esses moradores. E lá em Parintins, os moradores do bairro Pascoal Alágio fizeram uma manifestação. Eles cobram solução para a falta d'água e os constantes racionamentos de energia no bairro. Os moradores queimaram pneus e galhos de árvores na rodovia Odovaldo Novo. Queremos os nossos direitos! Queremos os nossos direitos! Com gritos de ordem e cartazes nas mãos, os manifestantes pediram solução para a falta de água e as constantes quedas de energia no bairro. Nós somos seres humanos, nós queremos respeito, né? Nós somos pais, somos cidadãos, pagamos nossos impostos, nós queremos viver em paz e com dignidade. Segundo os moradores, o problema se agravou há cerca de um ano, quando uma invasão foi montada em uma área próxima ao Pascoal Alágio. Então eles estão vindo causando para a gente muitos problemas, com falta de água, que eles estão tirando a nossa água, as nossas bombas queimaram, nós não temos água do SAAI, são bombas, então as nossas bombas queimaram, nós estamos sem água há 2 dias no bairro. E a iluminação pública também eles estão com os famosos gatos. Com a manifestação, o trânsito ficou congestionado.
E quem tentava passar era impedido. Ficou ruim, porque eu já tinha prova e a gente não sei como a gente vai fazer para a gente ir para aula. A polícia militar acompanhou toda a movimentação. Já entramos em contato com os poderes competentes, que já convocaram as lideranças aqui da manifestação e estão resolvendo para que a situação se resolva na maior tranquilidade, sem que haja nenhuma intervenção direta do Estado, mas sim através de comunicação tranquila, sociável, para que um fim comum possa ser achado e a crise cessada. E a paciência dos moradores da comunidade Arthur Bernardes acabou. Sem receber o auxílio do governo para pagar o aluguel e há quase 5 anos esperando para serem indenizados, eles fizeram uma manifestação e invadiram o terreno do Prosamin, onde estavam as casas das famílias desabrigadas depois daquele incêndio que aconteceu em 2012. Para quem foi despejado, a ocupação foi a única alternativa. Eu vou permanecer, não só eu, como outras famílias que estão aqui, porque infelizmente nós não temos para onde ir. A reivindicação é antiga: o pagamento do aluguel social e a indenização das famílias que perderam tudo no incêndio em novembro de 2012. O governo deu um prazo para a gente, dizendo que ia indenizar a gente agora em março e nada de indenização. A manifestação foi acompanhada desde o início da manhã dessa segunda-feira pela Polícia Militar. 18 PMs estavam no local. Nós não estamos aqui proibindo a liberdade da população de exercer o seu direito, de reivindicar. Estamos apenas garantindo que eles não entrem, não acessem o local aí com algum material que possa oferecer risco para a integridade física deles. No terreno, os ocupantes demarcaram lotes e montaram o acampamento. A luz por aqui vem do fogo das fogueiras. Os abrigos foram improvisados com lonas e barracas. Pelo menos 200 pessoas, que representam 200 famílias, devem passar a noite aqui nesse terreno, onde antes era a casa deles. Até o governo se decidir pagar a gente, porque ele está atrasado 3 meses de aluguel, já está a maioria despejado, que não tem mais condições. Dona Sâmia foi despejada com os 4 filhos. Sem ter para onde ir, ela decidiu montar acampamento no local. Estava na casa de uma amiga, né, que me ajudou, ele me acolheu, né. Então, assim, a gente não quer mais o aluguel, a gente quer já a nossa indenização, porque já são 4 anos e 4 meses, né. Em nota, a Secretaria de Habitação informou que cabe à unidade gestora de projetos indicar o início e término das obras na comunidade. A SUAB assume tão somente o comando específico de coleta de documentos dos beneficiários, realiza levantamento da área e formaliza os processos de desapropriação necessários ao remanejamento das famílias assentadas irregularmente às margens dos igarapés. Tudo diante de solicitação do órgão gestor. Cada morador cadastrado possui uma situação peculiar. Muitos até já foram indenizados e receberam suas unidades habitacionais. E a nossa equipe esteve durante a noite de ontem acompanhando a situação desses moradores que ocuparam o terreno do Prosamin, onde antes existia a comunidade Arthur Bernardes, alojados em barracas improvisadas, no chão ou em cima de pedaços de plásticos. Os moradores alegam não ter para onde ir sem um auxílio aluguel e decidiram não sair do local até que essa situação seja resolvida. E a repórter Tamires Claire está ao vivo nesse momento lá na comunidade Arthur Bernardes. Fala pra gente como é que está a situação por aí. Eu estou percebendo que ainda tem gente acampada aí, né, Tamires? Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Bom dia a você também que nos acompanha aqui no Manhã no Ar. Algumas pessoas passaram a noite aqui. Segundo a Polícia Militar, só cerca de 10 pessoas. Mas, segundo os ocupantes, ao longo da noite, outras pessoas passaram por aqui. E a gente percebe que a gente está aqui faz mais ou menos uns 20 a 30 minutos. E a gente percebe que ainda tem gente chegando. Então, ao longo do dia, provavelmente vai ter mais gente aqui. Algumas pessoas dormiram ali, embaixo daquelas lonas que eles montaram ali. Eles fizeram algumas fogueiras também para passar a madrugada aqui e
a Polícia Militar também ficou aqui na rua, na frente, para fazer a segurança do local. Eu vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico mostrar as viaturas ali da polícia. Eles também colocaram essa faixa para que ninguém de fora entrasse, mas alguns manifestantes continuam entrando aqui. E olha, Wilson e Adriane, os ocupantes disseram para mim que ainda não receberam nenhum tipo de posicionamento do governo. A gente vai conversar agora com uma das pessoas que passou a noite aqui, o seu Caetano. Seu Caetano morava aqui na comunidade Arthur Bernardes há cerca de 13 anos e ele é um dos ocupantes e, segundo ele, as pessoas devem montar ainda hoje os barracos se não houver nenhum posicionamento do governo. É isso, hoje ou amanhã, essa semana devem montar ainda em definitivo. Olha, eu não vou dizer para você que a gente vai montar hoje, porque nós estamos sem condições até de pagar nosso auxílio aluguel. Porque o governo esqueceu da gente de pagar, nós estamos com 4 meses sem receber o auxílio de aluguel. Ele esqueceu da gente, ele prometeu que até o momento que nós pegássemos nosso apartamento, nós ia ter o nosso auxílio aluguel. Desde dezembro que ele cortou nosso auxílio, ele pode pagar em massa a nossa indenização. Então ele suspendeu o auxílio de aluguel, que é R$400, nós estamos com 4 meses sem receber o auxílio de aluguel, sem receber nossa indenização, que era com 2 meses e 6 meses, que ele prometeu 2 anos e 6 meses. Então, eu quero mandar mais um recado para você, senhor governador. Ninguém está aqui invadindo, isso aqui é nosso, senhor governador. O senhor deu as costas para nós. Por favor, honre o seu compromisso de governo. Olha, nem está aqui de graça, não. Nós temos nosso direito, nós temos passado no cartório, o senhor sabe muito bem disso, foi residido no cartório, antecipado. Olhe por nós, olha aqui, são 137 pessoas que estão faltando receber nossa indenização. Se você pagar hoje mesmo nós ocupamos aqui. Enquanto o senhor não pagar, mandar uma pessoa que represente você, ninguém vai sair daqui, só se for morto ou amarrado. Por favor, senhor governador. Tá certo, obrigada, seu Caetano. Então a situação é essa, eles ainda não receberam nenhum tipo de posicionamento da Superintendência de Habitação ou de nenhum outro órgão do governo e eles dizem que vão continuar aqui até que o governo se pronuncie ou comece a pagar os 4 meses de auxílio social que está devendo, seria cerca de R$400 para cada família. Mais de 40 famílias foram atingidas aqui no incêndio que aconteceu em 2012 e eles, desde lá, não receberam nenhum tipo de indenização e foi com a promessa dessa indenização que eles aceitaram parar de receber o auxílio social de R$400. Eles receberiam, então, R$35 mil em uma média a partir de março, mas isso não aconteceu e, por isso, eles resolveram começar a ocupar aqui onde ficava a comunidade Arthur Bernardes. Eu volto com você no estúdio, Adriane e Wilson. Obrigada, Tamires, pelas informações. É uma situação bastante delicada. Em 2012, quando aconteceu esse incêndio, foi de grande proporção, né? Eu estive lá fazendo reportagens também. E, na época, era uma dificuldade para essas famílias, a maior parte perdeu tudo, né? Então, elas ficaram primeiro em escolas, nas quadras de escolas ali no São Jorge. Depois foram encaminhadas para o aluguel social. Esse aluguel social, ele costuma ser de 1 ano, prorrogado por mais 1 ano. Já está mais de 4 anos. E agora, a situação, de acordo com a SUAB, é a seguinte: algumas famílias já foram indenizadas, já saíram desse aluguel, já receberam suas moradias dentro das casas que são oferecidas pelo governo, mas tem esse restante de famílias que aguarda um posicionamento. Eles abriram mão em dezembro do auxílio aluguel porque havia promessa de indenização e nenhum e nem outro. Até agora, né? Perderam os R$400, que já é difícil você conseguir um aluguel de R$400 para uma família grande, que a maior parte das famílias ali eram famílias bem grandes, e agora não tem nenhum e nem outro e ficam à mercê. Por isso, acampam aí para pedir uma providência do governo, né? Que a gente não tem, inclusive, uma resposta oficial sobre isso, com exceção da SUAB, que se manifestou dizendo que o que cabe a ela já foi feito. A comunidade Arthur Bernardes fica ali no início do bairro São Jorge, né? Quem sai da Avenida Constantino Neri, ali próximo da ponte. Em 2012, quando isso aconteceu, a cidade parou, né? Porque foi um incêndio de grandes proporções. Os homens do Corpo de Bombeiros tiveram dificuldade, inclusive, para conter as chamas. A Avenida Constantino Neri, que é um dos principais corredores de ligação entre a Zona Norte e o centro, ficou interditada.
né, Avenida São Jorge, enfim, tinha pessoal trabalhando aqui do lado da Avenida Constantino Nery, tinha gente trabalhando ali pelo outro lado do bairro São Jorge. Então foi uma situação que chamou muito a atenção, foi de fato uma tragédia, né? Foi uma tragédia, uma das maiores tragédias, um dos maiores incêndios que Manaus já teve. E os moradores do conjunto habitacional Viver Melhor 1 e 2 também estão enfrentando problemas quando o assunto é infraestrutura. Alguns apartamentos chegam a alagar por causa de infiltração no banheiro. E isso é só um exemplo do que as pessoas passam por lá. Por isso, a Defensoria Pública do Amazonas já entrou com uma ação na Justiça Federal para pedir indenização aos 50 mil moradores que vivem nesse local. Eu não sei se isso aqui, ou eu vim morar no meu apartamento, ou eu vim enxugar banheiro. Estamos no Viver Melhor, conjunto habitacional construído com verba pública, com a promessa de resolver o problema de moradia de milhares de pessoas de baixa renda. Moradores de áreas de risco, vítimas de sinistros como incêndios e alagações, deficientes físicos. O projeto prometia proporcionar qualidade de vida a essas pessoas. Hoje, somente nas 2 primeiras etapas, vivem mais de 50 mil pessoas, população equivalente às dos municípios de Manicoré e Humaitá. Aqui deveria ter toda a infraestrutura de que eles precisam. Até porque o residencial fica no extremo norte da cidade, ou seja, bem distante do centro comercial e urbano. Mas o que a gente vê é bem diferente. Quem vive aqui precisa ter disposição para andar. Apenas 3 linhas de ônibus servem toda essa gente. Muitos dos nossos moradores aqui necessitam ir lá para o distrito industrial, trabalhar, e muitos aqui perderam muito emprego por causa dessa falta de transporte para esse lado. Escolas existem 5, mas o número é insuficiente. A estimativa é de que pelo menos 8 mil crianças da comunidade estejam sem estudar. 2 anos a gente vai para a porta do colégio e amanhece. Logo após chegar na secretaria, não tem vaga. Já foi para a CEMED, já foi em todo canto. O sistema de tratamento de esgoto é outro problema. Sem manutenção periódica, os pontos de vazão costumam transbordar. Olha a altura da pia. Ela fica cheia, tanto daqui como da cozinha. A gente não aguenta mais. E o fedor? Ah, mano, eu não sei não. Para mim comer, eu tenho que fechar a janela. Tenho que fechar a janela para mim poder comer dentro de casa. Como o projeto habitacional é do governo, a Manaus Ambiental não colocou um único cano nas obras, mas cobra caro pela água, que é de poço artesiano. Nós pagamos muito mais caro do que pessoas que moram em áreas nobres, como Ponta Negra, Parque 10. Se você fizer uma matéria e for olhar lá nos igarapés, você vai ver água desaguando lá nos leitos, nos braços que correm dentro do nosso Viver Melhor. Quando os moradores mudaram para cá, não havia sequer espaços comerciais. O projeto previa áreas reservadas para isso, mas a destinação dos lotes não teve critérios claros. Este senhor, que prefere não aparecer, mostra um recibo no valor de R$6 mil pagos à SUAB para explorar uma padaria. É terra do Estado, para legalizar tem que ser feita a licitação. E como que as pessoas estão comprando sem ter licitações? Estão comprando irregular. Por falar em terra, aqui elas parecem não ter dono. Barracos vêm sendo construídos em áreas públicas sem que ninguém faça nada. Enquanto isso, quem paga pela casa própria sofre com tantos problemas. É 4 anos passando por isso, 4 anos. 4 anos já nessa mesma situação, eu não aguento mais. Eu já estou até querendo ir embora daqui, porque eu não aguento mais não. Olha só, quando esses conjuntos habitacionais são entregues, eles têm que ser entregues com toda a infraestrutura necessária, com pavimentação, com iluminação pública, com rede de esgoto, né? Até porque esses prédios, né, esses conjuntos habitacionais, têm financiamento da Caixa Econômica Federal. Nós procuramos a SUAB para falar sobre todos esses problemas mostrados na reportagem, mas a Superintendência de Habitação do Estado disse que só se pronuncia sobre o assunto na Justiça. A Manaus Ambiental alegou que o sistema de tratamento de esgoto das 2 etapas está funcionando normalmente e que não há possibilidade de retorno de efluentes para a casa dos clientes, tendo em vista que as unidades operacionais estão em pontos baixos do residencial. Amanhã a gente vai mostrar que os governos federal e estadual gastaram R$500 milhões
para construir essas 2 primeiras etapas do Viver Melhor e agora são alvo de uma ação judicial milionária por danos morais e sociais. E quem deve pagar essa conta, claro, nós. E motoristas de caminhões e carretas ignoram a lei que proíbe o tráfego em determinados horários nas vias de Manaus. E a consequência disso é acidentes e engarrafamentos. Desde 2013 foram instaladas as sinalizações que proíbem a circulação de veículos pesados em certos horários aqui na capital. Mas, segundo Manaus Trans, alguns condutores não respeitam as regras de trânsito. Principalmente centro da cidade, Humberto Calderaro, Maripiranga, Maceió, Djalma Batista e Constantino Neri, a fiscalização ela está sendo rotineira e constantemente. Porém, ainda observamos algumas carretas e caminhões transitando nessa via. Por conta disso, muitos acidentes já aconteceram. O mais recente foi na Zona Sul, no Distrito Industrial, quando uma carreta que levava madeira acabou tombando ao fazer uma curva. Nas estradas federais, a irregularidade também predomina, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Velocidade, excesso de peso e mau estado de conservação do veículo são infrações comuns e estão ligadas diretamente nas ocorrências de acidentes. Ano passado nós tivemos um registro de 118 acidentes no total nas rodovias federais do Amazonas. Esse ano, até o dia de hoje, nós já registramos 17 acidentes. Para inibir esses acidentes, tanto nas estradas quanto na cidade, as fiscalizações continuam. E quem desobedecer vai ser punido. Para isso, é necessário também a população entrar em contato conosco através do 0800 092 1188 e formalizar a denúncia para que nós possamos atuar nesses locais. E a gente repete aqui o número para você fazer esse tipo de denúncia quando presenciar alguma infração como essa. O telefone é o 0800 092 1188. E 2 embarcações colidiram no Rio Solimões, na frente do município de Manacapuru. O acidente foi entre uma voadeira e o barco Dona Maria Francisca III, que havia partido de Manacapuru com destino a Capiranga, com 15 pessoas que foram resgatadas com vida. 2 recém-nascidos gêmeos de apenas 23 dias foram encaminhados ao hospital porque ingeriram muita água e seguem em observação. Na embarcação menor estava apenas o piloteiro, que não sofreu ferimentos. Ainda há pouco nós entramos em contato com o nosso correspondente lá no município de Manacapuru, que mandou outras informações sobre o estado de saúde desses 2 recém-nascidos de 23 dias, são gêmeos. Eles estão bem, fora de perigo, né, mas seguem internados em observação. E agora a gente vai lá para o município de Iranduba. A cidade possui um espaço destinado a comerciantes e turistas de frente para o rio. Um ponto turístico que qualquer cidade gostaria de ter, né? Mas o problema é que há 5 anos o Mirante Solimões está abandonado e a prefeitura não tem projeto para recuperar o local. Com a inauguração da ponte jornalista Felipe Dal, muitas pessoas imaginaram que Iranduba, pela proximidade com Manaus, seria um dos municípios mais visitados e turísticos do estado. Mas a realidade é bem diferente. Começando com a estrada que dá acesso ao município, que está nessa situação, cheia de buracos. Em 2012, um mirante foi construído aqui no município. A vista daqui de cima é linda. A paisagem do Rio Solimões com a floresta é de encher os olhos. Mas quando a gente vira para descobrir o que foi feito com os quase R$700 mil investidos aqui, a paisagem muda completamente. E a vista é de completo abandono. Lixo, pichação e drogas espalhadas por toda parte. O local, que era para ser um ponto turístico, está abandonado. E é difícil encontrar alguém por aqui. Gravando a reportagem, encontramos apenas o Edmilson, que veio com o filho dar uma volta de bicicleta. Ele mora em Iranduba há 16 anos. Era bem legal que tinha uma guarda metropolitana também, se não me engano, que fazia, né, a segurança do local, né, para que não fosse depedrado. Aí teve um prefeito que ganhou e saiu e tirou a guarda e aconteceu o que é hoje, né? O seu Francisco, que há 5 anos vibrou com a construção do novo mirante, hoje já perdeu as esperanças. Uma coisa que ninguém entende, né? Ninguém entende como é que acontece isso. Só que abandonado, né? Não vai
serviu para nada. E até me atrapalhou porque a minha esperança acabou aí, né? E o problema não tem prazo para ser resolvido, já que não existe na prefeitura nenhum projeto para concluir a obra. Nós não temos ainda aí, vamos dizer, uma solução para ele imediatamente. Eu acho que uma faixa de uns 150 mil, a gente deixa ele em novinho, se Deus quiser. Agora é questão de tempo, porque não tem dinheiro. Mas a novidade que eu tenho é o seguinte, a nossa guarda municipal vai começar a ser montada. E automaticamente esse pessoal vai ficar aqui no centro da cidade, dando guarda de cena dessas áreas todinha, essa área todinha do município, né? Essas áreas importantes, como o Almirante, como a praça, como todas as áreas aí, e trabalhar de convênio junto com a Polícia Militar. Enquanto isso, as pessoas deixam de aproveitar uma das vistas mais bonitas de Iranduba. E o Ministério Público Federal do Amazonas abriu inquérito civil público para investigar possíveis impactos socioambientais de atividades de mineração sobre unidades de conservação situadas no interior do estado. A Larissa Santiago conversou com o procurador responsável pelo caso e traz os detalhes. Essas áreas de conservação ficam no sul do estado e equivalem a aproximadamente 2,6 milhões de hectares. Só para você ter uma ideia desse comparativo, um campo de futebol equivale a 1 hectare. Mas para dar mais detalhes sobre isso, já está aqui ao meu lado o procurador da República, Leonardo Galeano. Como é que anda esse inquérito? Nesse inquérito, a gente busca averiguar quais são as empresas, enfim, as pessoas interessadas na exploração minerária em unidade de conservação e também quais foram os estudos técnicos que foram realizados pelos órgãos ambientais, tanto pelo ICMBio quanto pelo Ministério do Meio Ambiente, para que fossem criadas essas unidades de conservação. Vai ter que ser averiguado, enfim, quais são esses empreendedores e verificar se existe ou não a viabilidade de exploração minerária. Caso seja inviável, pode ser feita recomendação ou ajustamento de ação civil pública para justamente vedar esse tipo de exploração minerária. Obrigada pelas informações. Esse inquérito tem um prazo de 1 ano para ser concluído e pode ser prorrogado por igual período. E olha, hoje, nessa madrugada, né, a gente percebeu, chegando aqui na TV, uma neblina muito forte na cidade. Inclusive, teve vídeo enviado pelo nosso telespectador. Vamos dar só uma olhada? Essas imagens foram gravadas ali na Avenida das Torres, a zona norte ali, acho que é próximo ali à Academia Live, onde foi gravada. Na academia foi feita essa gravação muito forte, inclusive essa neblina. Hoje, pela madrugada, início da manhã, a gente já entrou em contato com os operadores do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que informaram que, apesar da grande neblina que encobriu a cidade, não houve nenhum tipo de cancelamento de voo ou atraso e nem foi necessário parar algum tipo de serviço lá no aeroporto. Até porque a gente ontem mostrou aqui que estão sem algumas luzes de sinalização que foram roubadas, mas eles têm outras que estão servindo para dar o suporte para os pilotos que estão chegando aqui na cidade. Enfim, uma neblina bastante forte, mas que não causou nenhum tipo de transtorno. E depois do intervalo comercial, nós vamos fazer interação com a Rádio A Crítica FM, vamos falar sobre política. E hoje o meio político está com as atenções voltadas para o julgamento que acontece no TSE sobre a chapa Dilma Temer. Vamos receber aqui também o novo reitor da Universidade Federal do Amazonas. E tem ainda a falta d'água. Amanhã, pelo menos 70 bairros da cidade vão ficar sem o abastecimento e a gente vai dizer onde isso vai acontecer. Um instante só.